Sexta-feira, 9h, na 106 FM Santa Conversa. Um programa descontraído, bem-humorado, com o melhor da música evangélica nacional e internacional. Santa Conversa, um oferecimento da Igreja Cristã Batista Bíblica em Santa Branca, Rua Coronel Barros Leite 94, no centro. Santa Conversa. Bons amigos, boa música e, sobretudo, a santa palavra de Deus, trazendo paz aos nossos corações. Santa Conversa, todas as sextas-feiras a partir das 9h. Apresentação: Daniel de Araújo. Graças a Deus, estamos de volta para mais um programa Santa Conversa. Este programa é uma realização da Igreja Cristã Batista Bíblica aqui na cidade de Santa Branca. A nossa querida igreja está situada na Rua Coronel Barros Leite, número 94, no centro. Eu sou Daniel de Araújo e fico com você até às 10h, se Deus assim nos permitir. Eu quero mandar um alô ao nosso querido pastor Esdras Moreno Pintor, que está lá em Jacareí, juntamente com a sua família, acompanhando este programa. Ainda estendo o meu abraço a todos os nossos queridos irmãos e irmãs, amigos da Igreja Cristã Batista Bíblica aqui na cidade de Santa Branca. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. E, de igual maneira, eu quero mandar um abraço a todos os nossos queridos irmãos e irmãs que servem a Deus nesta cidade de Santa Branca. É sempre um prazer quando estamos juntos, quando podemos, nos encontrar para tratarmos de assuntos que dizem respeito ao reino de Deus. Graças a Deus por isso. Então, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui que a garganta secou. Gente, no programa de hoje eu vou procurar tratar de um assunto que eu já até conversei aqui provavelmente há 2 meses atrás, que tem a ver com as nossas escolhas, não é? Nós fazemos escolhas todos os dias e as escolhas são muito importantes. Como eu já disse, como eu já comentei aqui, é impossível a gente acordar e não tomar decisões. Acontece que certas decisões, certas escolhas que nós fazemos, nós só nos complicamos. Por isso é que eu quero voltar nesse assunto na noite de hoje. Claro que eu vou estar tratando de algumas situações diferentes, mas eu quero refletir com você que acompanha a programação da 106 FM, que acompanha os programas evangélicos da noite aqui. E então, na noite de hoje, eu quero pedir que você permaneça sintonizado, para que juntos nós possamos refletir sobre certas situações. Nós estamos numa cidade, gente, a cidade de Santa Branca, embora não seja uma cidade grande, algumas pessoas dizem assim, mas aqui não tem isso, aqui não tem aquilo, aqui não tem shopping, não sei o que lá mais, né? Gente, a bem da verdade, essas coisas não mudam a nossa vida. Essa que é a grande realidade, essas coisas não mudam a nossa vida. Essas coisas tiram o nosso dinheiro. Quando tu vai para o shopping, por exemplo, você não vai só para ficar caminhando lá dentro, você tem que gastar um pouquinho de dinheiro lá. É para isso que o shopping existe, para atrair as pessoas, para fazer com que elas comecem a consumir, a gastar o dinheiro, o pouco ou muito dinheiro que tenham. Essa que é a grande realidade. O sistema é consumista, ele quer o nosso pão de cada dia, não é? Eu já disse, nós compramos um celular. Hoje, daqui a 3 meses, talvez até menos, tem gente que já acha que o celular ficou para trás, precisa trocar. Precisa nada. O aparelho está funcionando, que é uma maravilha. Mas, as pessoas parecem que não se satisfazem. Então, eu quero conversar nessa noite sobre as escolhas. Eu tenho caminhado bastante aqui na cidade de Santa Branca. Coloco a minha máscara
e saio um pouco. Às vezes eu tenho que ir até a padaria, às vezes eu tenho que ir até o depósito, né? Eu estou sempre na igreja, embora nós não estejamos tendo as nossas reuniões, as nossas atividades, eu estou sempre na igreja. Estou sempre na igreja, estou sempre por ali. Então eu saio um pouquinho, atravesso a rua, vou lá, converso um pouco com o meu amigo Oswaldo Bareiro, né? Troco uma ideia com ele ali, peço algumas opiniões, tal. Trocamos ideias, essa que é a verdade. Então o Oswaldo geralmente está lá na igreja também e a gente conversa bastante. A Márcia, quero até mandar um abraço para eles, para o Lucas, para a esposa, para o bebê, né? Menino lindo, o filhinho do Lucas. Só me esqueci o nome da esposa do Lucas. Fala sério, né? Mas um abraço para vocês, viu, família Bareiro? Que Deus abençoe ricamente vocês. É sempre um prazer quando podemos estar juntos aí conversando. Então, gente, na noite de hoje, nessa oportunidade, eu quero conversar um pouco sobre escolhas. Certas escolhas que as pessoas tomam, elas trazem resultados terríveis. E às vezes as pessoas têm um péssimo hábito de dizer o seguinte: você cuida da sua vida e eu cuido da minha. Mas não é bem assim não. As coisas não funcionam assim. Porque uma decisão errada que uma pessoa toma, quando os resultados chegam, não afetam só a ela. As coisas ruins não caem só sobre a cabeça dela. Ela tem família. Quando nós tomamos uma decisão errada e a consequência vem, se o resultado for ruim, a nossa família vai sentir. Se for bom, graças a Deus, porque a família sente, a esposa sente, os filhos sentem. É verdade, é assim que funciona. Então esse negócio de dizer assim, você cuida da sua vida que eu cuido da minha, não é bem assim que funciona. Porque nós estamos ligados, nós estamos interligados. Não dá pra gente viver de maneira isolada. Não existe isso. O ser humano é uma raça. E as nossas decisões acabam afetando, principalmente aos nossos familiares, aos nossos amigos. Então, nós temos que tomar todo o cuidado quando o assunto é decisão e escolha. Porque senão, minha gente, quando o resultado chega, nem sempre nós temos satisfação. Nem sempre nós queremos compartilhar com as pessoas os resultados. Porque às vezes os resultados são vergonhosos. E não é por falta de conselho, não. Não é por falta de conselho, não. Às vezes o pai, a mãe aconselha o filho, aconselha a filha e olha, eles não estão nem aí. Aí, quando vem o resultado, aí pesa, aí chora. Mas aí, gente, tem certas coisas nessa vida que é o seguinte, você tem que encarar. Você tomou a decisão, você entrou por um caminho errado, o caminho não vai te levar para o lugar certo. O caminho está errado. O negócio é parar e retomar. Tomar uma outra decisão. Então, na noite de hoje, eu quero conversar com você sobre isso. Porque nós moramos numa cidade pequena. Santa Branca, relativamente, é uma cidade pequena, e se comparando com outras. Nem por isso ela é menos do que qualquer outra cidade, porque todas as cidades têm seus desafios e nós aqui em Santa Branca temos os nossos. Não é? E ninguém pode desmerecer uma cidade porque ela é pequena. Nada disso. Você quer a prova de que a nossa cidade é uma cidade maravilhosa? Você quer que eu te dê um exemplo? As pessoas saem lá de São Paulo e vêm comprar chácara aqui. Ué, por que não compram chácara para lá? Porque é bom de vir para cá. Entendeu? A pessoa sai daquela correria da capital e ela quer refresco. Ela quer árvore, ela quer verde, ela quer água, ela quer fugir da poluição, da violência. Então ela procura um canto. Num lugar igual Santa Branca, Guararema, Salesópolis, né? As cidades históricas aqui do Vale do Paraíba. As pessoas querem tranquilidade, gente. E a nossa cidade tem isso para oferecer. Olha quantos ciclistas nós encontramos pela cidade. Grupo de motoqueiros, né? Motociclistas, melhor dizendo, né? Às vezes vem aos centenas aqui, dezenas
Às vezes eu encontro na estrada aquele monte, é até bonito de ver, né? O ronco daquelas super máquinas, que bonito. Os jipeiros que passam pela nossa cidade, isso é maravilhoso. Significa que a nossa cidade tem coisa interessante para oferecer. Nós não podemos dizer, essa cidade de Santa Branca aqui não tem nada para oferecer. Opa, tem sim. Tem sim. Senão esse pessoal todo não estaria vindo para cá. Se estão vindo, é porque algo de bom tem. Opa, algo de bom tem. Eu e você, pode ser que não estejamos... pode ser que nós não estamos sabendo desfrutar de bons lugares na cidade. Pode ser que isso esteja acontecendo. Agora, dizer que a cidade não tem nada de bom para oferecer, opa, peraí. Vamos com calma, porque não é bem assim não. Então, na noite de hoje, eu quero estar conversando com você sobre escolhas. Tá bom? Continua sintonizado aí na 106 FM, na SB 106 FM, Rádio Santa Branca, porque nós vamos conversar bastante hoje. Deus abençoe a sua vida, eu volto já. Veio Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei
promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Conseguirei de novo, ainda nesse tempo, como um sabor que pede por renovo. No nome de Jesus. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus. Por
Não há outro igual a ti, Jesus. Não há outro igual a ti, Jesus. Oh, 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 Nos importamos com muitas coisas, mas sempre nos esquecemos daquilo que Cristo fez por nós na cruz. Nos importamos com nossos irmãos da igreja e nos esquecemos daqueles que sofrem perseguição por amor ao Evangelho. Nos importamos com nosso grupo de amigos e deixamos a comunhão com todos e excluímos. Nos importamos com a capa de couro de nossas Bíblias, mas esquecemos de viver a essência daquilo que nela está escrito. Nos importamos com aquilo que iremos comer, beber e vestir, e nos esquecemos daqueles que vivem sem nada. Nos importamos em receber uma boa palavra que nos emocione, e nos esquecemos que existem pessoas sedentas pela palavra de Deus. Nos importamos com tantas coisas. É hora de nos importarmos com aquilo que Cristo se importa. Ele se importa com as pessoas. Pois muito bem. Gente, já está mais do que claro para a maioria das pessoas em nosso Brasil como é difícil conquistarmos aquilo que tanto desejamos. Não é? Por exemplo, todas as pessoas desejam ter sua própria casa. Todo mundo deseja morar no que é seu, sem que precise viver pagando aluguel. Outra coisa que todas as pessoas, não só no Brasil, mas no mundo todo desejam é ter dinheiro. Todo mundo quer ter dinheiro, ter um bom salário. A verdade é que todo mundo quer ter uma vida boa e tranquila. A bem da verdade, se olharmos com mais cuidado e nos aproximarmos mais das pessoas a fim de sabermos delas qual o maior desejo que possuem, elas fatalmente dirão que desejam ter muito dinheiro. E o real motivo desse desejo não está ligado, por exemplo, à tranquilidade e segurança, por mais incrível que possa parecer. Mas o fato é de que a grande maioria das pessoas querem comprar tudo o que vem pela frente. É por isso que as pessoas querem ter dinheiro. É por isso que as pessoas querem ser ricas. O dinheiro está relacionado a poder e não a segurança e tranquilidade. As pessoas querem ter o poder de fazerem o que quiserem, e quando o dinheiro é pouco, isso não é possível. Infelizmente isso não é possível. Porque você acha que as pessoas vivem reclamando, né? Eu disse isso no começo do programa. Por que as pessoas vivem reclamando, por exemplo, que aqui na cidade não tem um shopping, aqui na cidade não tem isso, não tem aquilo? O real motivo não é porque elas estão preocupadas com o bem-estar da cidade, mas elas querem poder consumir. As pessoas querem gastar. Muitas pessoas querem ostentar o que tem. As pessoas querem ter o prazer de fazer tudo o que for possível e o impossível. Existe uma verdade que não gostamos de ouvir, mas é preciso que seja dita. Se você deseja uma casa limpa, primeiramente você tem que contribuir para que ela esteja limpa. Se você deseja viver em um ambiente tranquilo e que lhe dê prazer em estar ali,
você deve ser a primeira pessoa a contribuir para que esse lugar ofereça prazer e tranquilidade. Outra coisa é que se você deseja morar e viver numa cidade bonita, organizada, limpa, segura e tranquila, você deve ser a primeira pessoa a se preocupar e se ocupar para que sua cidade seja tudo isso. Porque convenhamos, gente, é muito fácil abrirmos nossa boca para reclamarmos disso e daquilo, mas o que é que temos feito em prol de uma escola melhor para os nossos filhos e para os filhos dos outros? O que é que temos feito para que o bairro onde moramos seja mais seguro, mais limpo e mais bonito? Existe uma frase que usamos muito em nosso dia a dia, usamos com frequência, que diz o seguinte: falar é fácil. Mas falar e reclamar apenas não ajuda, nunca ajudou. Não adianta eu ficar reclamando disso ou daquilo. Eu tenho que me empenhar em fazer alguma coisa. É assim com todas as pessoas? Eu tenho visto e acompanhado pessoas que enfrentam sérias dificuldades. Eu mesmo, durante minha adolescência e juventude, enfrentei momentos difíceis. Já enfrentei o desemprego e eu confesso a você que a causa, pelo menos de uma vez, de desemprego na minha vida foi porque eu fui negligente. Então, em certos momentos, quando as coisas difíceis acontecem em nossa vida, nós temos que avaliar direitinho o que é que nós estamos fazendo. Porque muitas vezes a culpa é nossa mesmo e nós não gostamos de ouvir isso. Eu tinha sonhos, planos para a minha vida, mas o desemprego é algo que consegue tirar de nós não apenas a segurança que tanto precisamos, mas também ele é capaz de nos provar ou nos privar de momentos bons da vida. Mesmo assim, eu nunca perdi a esperança porque eu aprendi que não deveria jamais colocar minha fé nos resultados, ou colocar o meu coração nos resultados, ou a esperança, ou a minha esperança nos resultados dos meus próprios esforços. Desde muito jovem, eu aprendi que se pedisse a Deus que me ajudasse e controlasse minha vida, as coisas dariam certo, mesmo que tudo pudesse estar dando errado. Uma outra coisa que desde cedo, gente, eu aprendi foi que eu poderia culpar minha família caso as coisas não estivessem dando certo. E jamais, eu jamais poderia culpar a minha família se as coisas não estivessem dando certo. E também eu não poderia jamais culpar a Deus se as coisas não estivessem acontecendo como eu desejava. Eu aprendi esse princípio. E ainda hoje, quando me vejo diante de situações difíceis, sei que Deus está à frente e no controle da minha vida, ainda que as coisas possam não estar acontecendo como eu gostaria. Eu tenho observado muitas pessoas, inclusive muitos jovens, desperdiçando tempo e brincando com a vida como se viver fosse algo que podemos levar na brincadeira. A vida é séria. A vida é muito séria. Não dá para brincar com ela. Camilo de Jesus Lima, jornalista, escritor e professor e também poeta, nascido no ano de 1912. Olha só, gente, que coisa interessante. Vou repetir o nome dele aí. Camilo de Jesus Lima. Foi jornalista, foi escritor, professor e também foi um grande poeta que nasceu no ano de 1912. Esse homem escreveu o seguinte: a vida não perdoa, ela não admite erros, pois é quase impossível voltar atrás com as escolhas que tomamos. Isso é verdade. Um dos grandes erros dessa nova geração é que não gostam de ler. Faça uma pesquisa você mesmo e pergunte aí para os adolescentes e jovens se eles gostam de ler.
As pessoas hoje, principalmente jovens e adolescentes, eles gostam de celular, de shopping, de balada e internet, mas não gostam de ler. É muito interessante como a televisão e as redes sociais incentivam as pessoas a fazerem aquilo que lhe dá prazer. Hoje, na maioria dos filmes que assistimos, é quase impossível não vermos atores tatuados. E esse comportamento tem levado muitas pessoas, principalmente jovens e adolescentes, a tatuarem seus corpos também. Isso significa que a mídia e as redes sociais têm influenciado as pessoas. É dito por aí que as pessoas têm a liberdade, entre aspas, de fazerem o que quiserem. Embora muita gente afirme isso, isso não é verdade. Porque, como eu disse, a vida não perdoa certas escolhas que fazemos. Por mais que pareça ser normal pessoas aderirem às tatuagens, eu particularmente não tenho nada contra e nada a favor, a sociedade não vê por esse lado. A sociedade seleciona. E o resultado dessa e de outras escolhas aparece no momento em que alguém precisa de um emprego, por exemplo. Todos nós sabemos que é muito comum vermos as pessoas tomando decisões e fazendo suas escolhas, muitas vezes sem pensar nas consequências que essas decisões trarão. Para muitas pessoas, o que vale na hora da escolha é o prazer imediato e a vantagem que terão. A preocupação com as consequências e as implicações é mínima ou até mesmo inexistente. Existem pessoas que simplesmente tomam decisões sem pensar em nada. É preciso que esse assunto seja tratado com a máxima urgência e seriedade, porque o que vemos, não só em nossa cidade, mas em todo o país, primeiramente é que a família, em muitos casos, está desestruturada. Gente, uma família desestruturada é dor, é fracasso, é frustração. E não adianta vir com aquela conversa dizendo cada um cuida da sua vida, porque a coisa não é por aí não. Eu já disse e repito, colocar filho no mundo, para os avós cuidarem, para os professores na escola, quase arrancarem os cabelos para dar educação a filhos dos outros, é muito fácil. Outra coisa que tenho acompanhado de perto em nossa cidade é a triste realidade de meninas com idade a partir dos 14 anos grávidas. Repito, não me venha com essa conversa de que cada um cuida da sua vida, porque as coisas não funcionam assim. As consequências chegam. Pode demorar, mas elas chegam. Essa pressa, esse imediatismo, infelizmente, tem afetado muitas pessoas e o resultado disso são inúmeros conflitos e dramas e decepções familiares. Eu e você estamos no meio de tudo isso, queiramos ou não, gostemos ou não. Nós estamos no meio dessa situação, nós estamos na cidade. Nós não vivemos na montanha, afastados de tudo. Eu disse no começo da minha conversa que muita gente tem sempre um motivo para reclamar. E por vezes estão tão acostumadas a fazerem isso que reclamam até mesmo sem pensar corretamente. A bem da verdade, todos nós reclamamos. Mas precisamos entender algo. A Bíblia faz uma pergunta importante e relevante. Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? A Bíblia faz essa pergunta para nós, gente, e nós temos que refletir sobre essa pergunta. Está registrado no livro de Lamentações, capítulo 3, verso 39. Olha a pergunta: como pode um homem, como pode uma pessoa reclamar quando ela é punida por seus próprios pecados? Precisamos entender uma coisa: responsabilidade é uma obrigatoriedade.
É impossível vivermos nesse mundo sem que cumpramos nossos deveres. E se pensamos que poderemos viver fazendo o que nos dá na cabeça, sem que a responsabilidade pelas escolhas que fazemos caia sobre os nossos ombros, estamos muito enganados. Estamos muito enganados. O rei Davi, ao escrever os Salmos de número 14, versículo 1, disse o seguinte: os tolos pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Olha o que o rei Davi escreveu quando ele começou a observar as pessoas que não tinham respeito por Deus e pelas coisas de Deus, pelos mandamentos de Deus. Davi olhou para essas pessoas, analisou o comportamento delas e Deus mandou que ele escrevesse. E ele escreveu o Salmo 14, verso 1. Os tolos pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Isso é muito sério. O dicionário define uma pessoa tola com as seguintes palavras: tolo é alguém desprovido de inteligência, de instrução e conhecimento, uma pessoa ignorante e que não é agradável e que tende a ser ridículo, que expressa vaidade e presunção. Isso é ser tolo. Quando uma pessoa afirma que Deus não existe, que Deus é uma invencionice, uma criação da mente de pessoas medíocres, essa pessoa que faz tal afirmação está demonstrando comportamento tolo. Porque quem pode provar a não existência de Deus? Todas as vezes que o ser humano escolhe afastar-se de Deus e de tudo aquilo que diz respeito às coisas relacionadas à pessoa de Deus, ele simplesmente se afunda na escuridão e no domínio do pecado. Todas as pessoas que zombam de Deus e vivem como se ele não existisse, se entregam à imoralidade. O pecado, ao dominar o homem, é capaz de levá-lo a escolhas terríveis e mortais, tanto espiritualmente como fisicamente. O pecado altera o comportamento do ser humano porque o pecado está intimamente ligado, conectado às forças do mal. O pecado reage e age de acordo com a vontade do diabo. E por causa dessa triste verdade, somente o Senhor Jesus Cristo tem poder para aniquilar o pecado. O apóstolo São Paulo, ao escrever sua carta aos cristãos que viviam na cidade de Roma, no capítulo 6, versículo 23 da carta aos Romanos, Paulo disse o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos nós, gente, todos nós somos pecadores. Todos nós necessitamos da ação sobrenatural de Deus a nosso favor. Sem essa ação de Deus, toda a humanidade estaria fadada à condenação eterna. Mas para mudar essa realidade, Deus enviou Jesus a esse mundo a fim de destruir tanto o poder do pecado como o poder do diabo. Embora existam aqueles que afirmem que Deus não existe e que eles não precisam de Deus, ainda que ele existisse, a Bíblia afirma o seguinte: a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Não importa se cremos ou não em Deus e em sua palavra. Deus se revelou na criação, enviou a Jesus a esse mundo, ressuscitou a Cristo 3 dias após sua morte na cruz,
estabeleceu a igreja por intermédio de seu Filho, deu a Jesus um nome que é sobre todo o nome e com respeito à igreja. O Senhor disse que nem os poderes do inferno serão capazes de destruir o que ele estabeleceu. Ou seja, nem o inferno é capaz de parar a igreja de Cristo. Muitas pessoas têm feito afirmações com respeito à pessoa e ao caráter de Deus. E uma dessas afirmações diz respeito a ser Deus um Deus de amor. A verdade é que sim, Deus é Deus de amor, de graça. No entanto, há muito mais que devemos saber com respeito a Deus. Ele é amor, Ele é graça e Ele é justiça. No entanto, as pessoas não têm levado a sério essa verdade. Quando a Bíblia diz que todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele, e cada um vai receber o que merece de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra, nós temos que levar isso a sério. A palavra de Deus nos aconselha e nos adverte a que vivamos uma vida reta, que sejamos honestos, que sejamos bons maridos e, consequentemente, bons pais e boas mães. Na Bíblia Sagrada, encontramos diversas passagens onde encontramos promessas de Deus para todas as pessoas que buscam obedecê-lo. O resultado de uma vida dedicada a agradar a Deus é bênção. Se você se dedicar a agradar a Deus, você será abençoado. Mas o caminho é esse: decisão por agradar a Deus. Se você escolher viver do seu jeito, fatalmente você se dará mal em relação a Deus. No livro de Provérbios de Salomão, no capítulo 16, versículo 3, lemos o seguinte: uma palavra de orientação, de exortação, mas também de orientação. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagrar é separar, destinar, oferecer, entregar. O que você tem dado a Deus para que Ele te abençoe? Pense um pouco comigo. O que você tem dado a Deus para que Ele te abençoe? Em relação à pessoa de Deus, quais são as suas intenções? O que você pensa com respeito a Deus? Qual a sua intenção em relação à pessoa de Deus? Em relação ao que o Senhor Jesus fez por você, o que você tem feito? O Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário. É impossível negarmos isso. O que você tem feito em relação a isso? Nós brasileiros cometemos um erro terrível, que para Deus significa pecado e também é uma coisa muito séria. Nós brasileiros temos o costume de pronunciarmos o nome de Deus à torto e direito, sem ao menos estarmos sequer pensando nele. Quantas vezes durante uma conversa qualquer dizemos: ai meu Deus do céu, Senhor tem misericórdia, Senhor Jesus, Santo Deus, e por aí vai. Mas a bem da verdade, o nosso coração está distante de Deus. E para piorar ainda mais, gente, quantas vezes nós ouvimos as pessoas pronunciarem o nome de Deus e logo em seguida falarem um palavrão? Você acredita que Deus irá abençoar aquelas pessoas que mal se preocupam com seus próprios filhos? Isso é muito decepcionante. Muito mais para uma criança que está crescendo sem o acompanhamento e o amor dos próprios pais. Eu tenho visto isso aqui nessa cidade.
A nossa igreja tem visto isso nessa cidade. E nós temos trabalhado para que o Evangelho de Jesus transforme a vida e o comportamento das pessoas. Porque, gente, as crianças não merecem serem tratadas de qualquer maneira. A escola, por melhor que seja a escola não é o lar das crianças. O lar das crianças é junto de pai e mãe. Se nós temos observado crianças que não estão sendo tratadas como deveriam, isso precisa ser corrigido. Isso precisa ser corrigido. Porque além de estarmos ou de estarem ofendendo e maltratando uma criança, estão pecando contra Deus e terão de dar contas a Ele com respeito a isso também. Você acha mesmo que Deus fará com que as bênçãos celestiais sejam derramadas sobre aquelas pessoas que não cuidam nem da própria casa onde moram? Você acha mesmo que Deus está disposto a abençoar alguém que despreza os mandamentos e o nome de Deus? Não espere isso de Deus. Porque na Bíblia encontramos as seguintes palavras ditas pelo Senhor Jesus. No Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 14, verso 21, o Senhor Jesus disse assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Gente, preste atenção. Preste atenção. Não adianta só ficarmos falando o nome de Deus por aí, não. Olha o que o Senhor Jesus disse. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Serão amados por Jesus e serão amados por Deus aqueles que amam a Deus e amam a Jesus e os seus mandamentos. Quem tem os mandamentos do Senhor e os guarda, isto é, que os praticam. Ouçam o que a Bíblia diz em relação a uma pessoa que ama a Deus e a uma pessoa que não o ama. Nós temos que aprender essa lição bíblica. Nós temos que aprender essa lição bíblica. Olha, você que está me ouvindo agora, você que há alguns anos atrás estava sempre lá na igreja, ouvindo a palavra de Deus, acompanhando a ministração da palavra de Deus. Se você abandonou esse hábito, está na hora de voltar. Está na hora de recomeçar. Está na hora de você parar essa caminhada e retornar. A Bíblia chama de retornar ao primeiro amor. Você precisa reassumir o seu compromisso com o Senhor Jesus e com Deus. E com a sua palavra também. Não adianta você ficar correndo atrás do vento, correndo atrás de dinheiro, de sucesso, de promoção, de isso e daquilo, e abandonar as coisas que dão prazer a Deus. Porque um dia você terá de comparecer diante do tribunal de Cristo. E aí como será? De que valerá o seu dinheiro? De que valerá tudo que você já comprou e conquistou nessa vida? Não adiantará para nada. Ninguém compra a Deus. Na carta, segundo escreveu João, em sua primeira carta, sua primeira epístola, no capítulo 3, dos versículos 7 ao 11, o apóstolo João escreveu o seguinte: meus filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. E ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai.
A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: quem não faz o que é correto ou não ama o seu irmão não é filho de Deus. A mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Gente, a palavra de Deus é uma palavra séria. Deus nos deu a sua palavra para que vivamos na luz. O salmista escreveu: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Como que você pode viver a sua vida longe dos mandamentos de Deus? Que tipo de vida espiritual você está buscando ter? Que tipo de vida com Deus você está buscando para a sua família? Você quer uma cidade melhor? Eu também quero. Mas o que é que você tem feito para isso? Você tem contribuído para isso de que maneira? Com as suas reclamações? Reclamação não muda nada. Nunca mudou e não vai mudar. O que muda é comportamento. É bom comportamento. É vida exemplar. É ser um pai exemplar. É ser uma mãe exemplar. Isso muda uma cidade. Isso muda uma cidade. Então, você ama a Deus ou não? Você está disposta a cuidar da sua família, dos seus filhos? Você, marido, está disposto a cuidar bem da sua esposa? Você, esposa, está disposta a cuidar bem do seu marido? E vocês estão dispostos a cuidarem e a amarem seus filhos ou não? Deus está vendo todo o nosso comportamento. Ele nos conhece muito bem. Provérbios, capítulo 15, verso 3. Provérbios de Salomão, capítulo 15, verso 3, diz o seguinte: os olhos do Senhor estão em toda a parte. Ele observa atentamente os maus e os bons. Quem é você diante de Deus? Você é mau ou você é bom? Lembre-se de uma coisa. Uma certa vez, um jovem se colocou diante de Jesus, se ajoelhou e disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O Senhor Jesus, a Bíblia diz, o Senhor Jesus olhou para aquele jovem, o amou e disse: por que me chamas bom? Só há um que é bom, e esse é Deus. Então, se por um acaso, aí na sua mente, na sua cabeça, você formulou a resposta dizendo: não, eu sou uma pessoa boa, tome todo cuidado, porque nem o Senhor Jesus arriscou dar essa resposta. Ele reconheceu: bom é Deus. Todo cuidado é pouco. Às vezes, foi o que eu disse na nossa conversa, às vezes nós nos empolgamos e damos respostas rápidas demais, sem refletirmos o valor da resposta ou das escolhas que tomamos. Gente, queridos e queridas, nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos voltar os nossos olhos a Deus. É preciso que haja arrependimento dos nossos pecados. Todos nós pecamos. Todos nós entristecemos a Deus. O Senhor Jesus morreu pendurado na cruz do Calvário para que eu e você fôssemos alcançados pela graça de Deus. Se não olharmos para a cruz de Cristo, se não olharmos para Jesus, se não clamarmos a Ele pelo perdão dos nossos pecados, Deus não nos perdoará. Deus não nos perdoará. Você caminhará a sua vida inteira nesse mundo, morrerá e morrerá debaixo de uma condenação eterna, se não buscar perdão através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz: entre Deus
E os homens, só há um que pode salvar: Jesus, o homem. Não existe outra pessoa. Gente, está na hora de prestarmos atenção às escolhas que fazemos e às decisões que tomamos. Cuidado com os relacionamentos. Cuidado com os relacionamentos. Cuidado com os relacionamentos que você aprova que o teu filho tenha por aí, que a tua filha tenha. Cuidado com as amizades dos teus filhos. Não libere os teus filhos para qualquer tipo de amizade. Ainda que os teus filhos e filhas digam que você é chato, pai, que você é chata, mãe, não leve em conta isso. Cuide dos seus filhos, porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, então cuide bem deles. Porque se você os tem, Deus lhes deu. Daremos conta dos nossos filhos a Deus. Daremos conta da nossa família a Deus. Cuide bem da sua família. Eu estou falando aqui como alguém que está com responsabilidade diante da igreja e diante da palavra de Deus também. E eu não posso mentir para você. Eu não posso simplesmente querer te agradar com palavras suaves. Eu estou aqui para comunicar a palavra de Deus. E a palavra de Deus é séria. Ela é palavra de Deus. E eu estou comunicando ela a você. Então, volte-se para Deus. Renda-se a Deus. Procure agradar a Deus. Procure agradar a Deus. Eu encerro essa minha conversa com você lendo mais uma vez esse versículo que eu acabei de citar, que está registrado no livro de Provérbios, capítulo 15, verso 3. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Ele observa atentamente os maus e os bons. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.